Mamães, quando vocês falam em vacinação aí na sua casa, sai criança correndo para todo lado? Então eu vou te dar uma dica para você vacinar sem traumas. Vai lá na Crescer Vacinas, porque eles têm todos aqueles aparelhinhos que diminuem o estímulo da picadinha. Fora que é tudo um ambiente super tranquilo, com a musiquinha suave, uma luz branda e toda a segurança e o carinho das meninas. Elas são muito atenciosas, têm aquela mão super levinha. Sabe aquelas vacinas que precisam de 2 picadinhas, que são aquelas quando nossos filhos ainda são bebezinhos? Então lá elas são feitas simultaneamente, ou seja, é um único estímulo e mais conforto para o seu filho. Maravilhoso. Lembrando que as vacinas lá da Crescer são acelulares, que diminuem a possibilidade de você ter, do bebê ter as reações, né? De ter febrinha e tudo, elas são bem diminuídas. Passa lá e deixa o seu filhote protegido. Aliás, não só o seu filho, como você também, mamãe, a gente tem que lembrar da gente. E toda a sua família, toda a sua rede de apoio. Afinal de contas, a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Vamos voltar então com o relato de parto da Laiana. Quero saber como é que tudo aconteceu. Olha só. De volta para contar mais sobre o depoimento de parto da Laiana, que é a mãe da Paola. A Paola já foi mimi, já mamou o Pepeto, agora a gente vai contar para o pessoal de casa como é que foi o início do teu trabalho de parto. Você estava contando que estava lavando a louça e de repente tua bolsa estourou, foi isso? Isso, eu estava lavando louça e a bolsa estourou. Só que a priori eu pensei assim, não, porque veio um líquido, veio devagarzinho, um líquido descendo, e eu pensei, meu Deus, é incontinência urinária, coisa de grávida, né? Eu não senti as contrações, então o que ela indicou, a enfermeira, foi que eu procurasse um acupunturista. E aí ele foi à minha casa, fez o trabalho, a acupuntura, e logo eu falei com a doula, e a doula fez a molcha, né? E para poder vir as contrações, e para vir as contrações ela disse que eu teria que relaxar. E aí ela fez a barra Access, que ela me colocou na minha cama para eu poder relaxar e dormir. Acabei dormindo. E aí, quando foi 2h da manhã, nada. Então, eu fui no hospital, já fui para a maternidade com meu marido, com tudo pronto para iniciar o trabalho de parto. Quando eu cheguei lá, o procedimento que a doutora indicou foi aplicar a ocitocina na veia, né? E aí começamos as contrações em torno de 4h da manhã. E a bebê, como a bebê, o coraçãozinho dela estava a 1000 por hora, estava perfeito, então ela estava disposta a me ajudar, né? A bebê estava disposta a me ajudar a eu ter esse parto, o parto que eu sonhei. E aí fomos controlando a pressão e eu consegui. Foram em torno de 7 horas de trabalho de parto, né? Obrigada, meninas, por esse relato. Você, mamãe, tá gravidinha aí, tá imaginando, tá pensando em ter parto normal? Ó, um depoimento maravilhoso como esse daqui para você se inspirar. Ai, adoramos ouvir relatos de parto. Se você também quer trazer para a gente contar aqui como foi o seu parto, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, @AlinePapoMãe, que é para a gente ir lá e aí você contar para a gente como é que foi. Vamos continuar falando de nossos filhos e nossas ansiedades. Doutora Janaíne, inteligência emocional, o que é isso? É exatamente essa capacidade, não só das crianças, nós mesmos como adulto, identificar as nossas emoções, né? Identificar e saber gerir. O que acontece? Daniel Goleman, quando ele veio com essa proposta de inteligência emocional, ele quis mostrar 2 tipos de inteligência, que é o QE e o QI, que é a inteligência emocional e a inteligência intelectual. E o que se vê hoje? Muitas pessoas são contratadas por currículo, por todas as graduações, sim, MBAs que são feitos, mas são demitidos pelo emocional. Por roteiro emocional. Com as crianças, como é que a gente Da mesma forma. Então, o que acontece? Aquela criança que ela não tem o controle das emoções, onde é trabalhado desde a infância até a fase adulta, o que acontece? Se eu não trabalho a criança na fase da infância, quando for adulto, é exatamente isso que nós estávamos colocando, sobre crenças, sobre vícios emocionais, o que essa criança vai levar para a fase adulta. E o que eu destaco sempre? Tudo isso é construído na fase de 0 aos 12 anos. A fase mais importante da criança é de 0 aos 3 anos. 3? 3 anos, onde tudo aquilo que ela vê,
escuta e sente, é gerado todas essas crenças que a gente está falando. Quando é que a mãe pode identificar, meu filho precisa da ajuda de um especialista? Ou então, com algumas mudanças, eu não vou ser tão ansiosa, eu já consigo fazer isso, não consigo passar essa ansiedade para o meu filho, aqui em casa mesmo eu resolvo, ou não está dando, eu preciso ir para um especialista. Quando é que a gente identifica isso? Olha, eu posso, pela minha experiência, por exemplo, com yoga, eu acho que nem mesmo que não estejam aparecendo sintomas, a criança deveria ir. A criança deveria procurar alguém para ensiná-la a gerir suas emoções, mesmo que ela não esteja aparentemente mostrando nenhum sintoma. É mesmo? Mesmo que, por exemplo, assim como o psicólogo, você deveria ir para o psicólogo, mesmo que você não esteja lá com a vida toda fora de eixo. Às vezes você precisa Todo mundo conversar, precisa de psicólogo. porque às vezes o psicólogo ele vai trazer uma forma de ver determinadas questões da sua vida que vai te levar além. Porque a gente está aqui para se desenvolver. Você não pode achar que você é uma pessoa que não tem mais nada a aprender. Ah, eu estou aqui com essa idade, não tenho mais nada a aprender. A gente tem a aprender, sempre. Então, eu acho que não precisa esperar um sintoma. Acho que a gente já está numa época que a gente está focando a atenção não só nas coisas que a gente pode ter, materialmente, externamente, mas a gente está entendendo, isso é claro dentro da sociedade, como a gente está vendo hoje, que a gente precisa olhar para as nossas emoções, para como é que está funcionando a nossa mente, para a nossa saúde. É como ela falou, eu gosto muito de trabalhar a pirâmide do indivíduo, que é a base dela, é o ser, o ter e o fazer. Então, hoje a gente vê uma sociedade muito influenciada no ter. Adolescentes, principalmente. Eu preciso ter o melhor celular, eu preciso ter o melhor tênis. E o que acontece? Eu preciso ter para eu me sentir alguém importante. Por quê? Porque, de fato, eu não sei quem eu sou. Eu não conheço verdadeiramente os meus talentos com ter e com fazer. Né? Então, pode completar. O que mudou com o seu filho depois que você começou a praticar, a mudar seus hábitos? Como é que ela era antes e depois? Pronto. Um dos pontos muito importantes que eu gosto de destacar no meu relacionamento com meu filho, Aline, foi o comportamento, né? Na verdade, eu não consegui identificar o comportamento dele. Ele é uma pessoa muito mais acelerada, ele é uma pessoa muito mais que gosta de opinar e tudo. E eu, da mesma forma, e ainda entrava aquela coisa, mas eu sou mãe, tem que me respeitar. E aí, quando eu conheci um pouco mais sobre inteligência emocional e sobre comportamentos, eu identifiquei que era dele. Né? Lógico, tinha muitas crenças que foram adquiridas na infância, mas o comportamento era dele, ele tinha aquele perfil mais dominante. E eu também. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a recuar um pouco mais e deixar com que ele resolvesse muitas coisas. Por exemplo, mãe, eu quero isso. E aí eu ia lá, não, mas não vai ter, não sei o que. E gerava um atrito. O que eu aprendi? Tá bom, filho, a gente precisa resolver isso. Como que a gente faz para resolver? Coloca nas mãos dele. Né? Isso. Então, o que acontece? As crianças estão muito acostumadas a gente ir lá e... A criança é muito emocional, né? Então, a parte cognitiva dela ainda está sendo trabalhada. E aí, quando você chega somente com o opinar, somente com o mandar, a criança passa a não ter, né, a opinião própria. Quando você joga, o cérebro dela passa assim, opa, minha mãe está pedindo que eu resolva, ela não mandou eu fazer, como que eu vou fazer isso? E ele acaba ficando um pouco... Birra é sinal de falta de inteligência emocional? Depende até que momento, porque a birra, ela é algo natural da criança. Toda criança vai passar por essa fase de birra. Ela não sabe falar sobre as emoções dela. Então, muitas vezes, ela acaba por chorar, acaba por reclamar, porque ela não sabe dizer, isso aqui está incomodando, isso aqui não está me fazendo bem. Só que o que acontece? A gente precisa observar a quantidade. Né, de vezes que essa birra vem acontecendo. Antigamente era uma vez, 2 vezes em determinadas situações e isso agora tem virado rotina. Está com muita frequência, a quantidade aumentou. Então é algo a se observar. E aí é onde entra a questão de observar a situação que ocorre, todos os eventos. Por quê? Porque eles geram pensamentos, emoções e comportamentos, a forma de atuar. Então, o que a gente pensa, a forma como a gente interpreta o pensamento é que vai fazer com que a gente sinta uma determinada emoção. Se essa criança aconteceu alguma situação que gerou um evento estressor, ela pode desencadear um pensamento que leve a ela a sentir uma birra, uma raiva, a ficar zangado e ele vai atuar. O comportamento dele tem reações fisiológicas, às vezes, tem o tremor, tem uma taquicardia
E tem as atitudes, ele pode vir a bater no outro, ele pode agir, o comunicar dele pode ser numa forma agressiva. Criança que chora por tudo, por uma besteira. Ah, eu quero isso. Né? A televisão. Né? Criança que anda chorando por tudo. Também é um problema de inteligência emocional? Provavelmente, Aline, aí vai depender muito da idade da criança, né? São vários fatores que precisam ser observados. Além da idade, qual a situação, qual o meio em que ela vive, como a doutora Beatriz colocou, precisa se observar bastante o meio em que essa criança vive. Uma coisa que é muito importante é a questão de observar os tipos de pensamentos da criança. Isso auxilia bastante no desenvolvimento dela emocional, né? Observar os pensamentos, o diálogo familiar muito importante, saber como é que essa criança se sente, o que ela pensa, o diálogo através do brincar. Foi muito interessante sua pontuação lá no início, né? Do brincar, sentar no chão. A gente costuma dizer, tire um momento para o seu filho, a hora do chão, vocês vão brincar. No brincar você consegue identificar, trabalhar vários tipos de emoções que a criança está apresentando. Entender mais o universo da criança, né? Se abrir para entender o que a criança, as necessidades. Cada criança, como cada ser humano, é diferente. Quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você quiser rever tudo isso, entra no nosso aplicativo, é o CV Play. Todos os nossos programas estão lá. Quer trocar uma ideia com a gente? Entra no Instagram, é o @AlinePapoMãe. Um beijo bem grande. Eu te espero próximo domingo, 10 da manhã, tá bom?